eu já apresentei um pouquinho o senhor, já falei um pouco do Prabhu, e esse tópico dos gunas, eu tinha, eu acho que uns 18 anos, e eu vi uma carta de tarô, né? Naquela época eu ficava brincando com os tarôs, gostava de jogar tarô, e eu vi uma carta do tarô onde tinha uma bruxinha que tinha uma cordinha na mão dela, ela ficava manipulando as pessoas. Eu achei aquilo assim horrível, me deu um medo danado. Eu era muito jovem para entender, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu só era fascinada por tudo que era diferente. E daí, quando eu comecei a pensar, né, a gente pensou de fazer essa live sobre as gunas, me veio isso na cabeça, me veio direto, nossa, gunas são cordas, e com cordas, então, aquela foto. Aí eu procurei na internet a foto, e eu coloquei lá uma bruxinha manipulando as pessoas, e eu não consegui achar, mas eu achei aquela, parece uma marionete, né? E daí, Sim, sim. com a nossa ajuda da Karina, querida, que está aqui, a gente conseguiu fazer. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, Prabhu. Todo mundo aqui presente, até que tem bastante gente hoje, tá? Um feriado, né? Um domingo que é seguido de um feriado. Então, é, sobre os gunas, como eles são, né? Na Bhagavad Gita, realmente, que o capítulo 14 é completamente devotado aos gunas, né? E também nos Yoga Sutras de Patanjali, né? Porque ultimamente a gente tem trabalhado esses dois tópicos, né? A Bhagavad Gita e os Yoga Sutras de Patanjali. E ali já dá bastante coisa para algumas vidas, né? De aprendizado, né? Tem bastante. Então, olha, Sim. o senhor pode colocar uma foto minha aí na sua frente. Olha, você mantenha contato, me avise, espero que, porque Aviso. o que eu acho ruim de não estar vendo a pessoa também é que se dá Sim, algum tilt, a gente não sabe, a gente não está sim, sabendo. Está sim, falando sozinho aqui com a tela, né? sim. Então, qualquer coisa você me manda uma Tá. mensagem, me fala aí. Mas geralmente quando acontece isso, a gente meio que sai do ar, né? Assim, mas tudo Sim, bem. Vamos lá, mas se vamos tiver nos que falando. interromper, se tiver que fazer alguma pergunta, eu vou entrar, já que eu não posso fazer sinal nenhum, eu já entro, dou uma paradinha. Mas eu gostaria muito que o senhor falasse para gente, Prabhu, desses ensinamentos dos gunas, porque eu percebo isso mais e mais em tudo, né? Em tudo quanto é canto, em tudo quanto é coisa, né? E aí eu vou deixar aberto, então. A primeira pergunta é essa: o que são os gunas? Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre esse assunto e encontrando tanta gente conhecida nossa aí. Uhum. E vamos, então, tratar um pouquinho desse assunto. Bom, antes da gente falar dos gunas, vamos fazer aqui uma pequena introdução, porque para algumas pessoas a própria palavra guna pode ser totalmente desconhecida. Então, eu vou dar um passo atrás Sim. dentro de uma análise de uma escola de pensamento hindu que se Uhum. chama Sankhya. Existem, como eu falei, vou dar um passinho atrás para depois a gente entrar Sim, nos gunas, né? Para as pessoas perfeito. começarem a entender isso. Então, vamos lá. A literatura sagrada da Índia se chama Veda, e em torno dessa literatura surgiram várias escolas de pensamento. Tá? São 6 escolas clássicas de pensamento, Uhum. dentre as quais aqui nos mais diz respeito é o Yoga, que é uma escola de pensamento, o Sankhya, que também é uma escola de pensamento, e o Vedanta. Essas 3 são as mais famosas. As outras 3 não são tão famosas aqui no Ocidente e nem são relevantes agora para a nossa discussão. Sim. Então, o Yoga, a escola de pensamento, né, ou escola filosófica, etc., chamada Yoga, ela anda meio que de mãos dadas com o Sankhya. São escolas, assim, irmãs. Na verdade, até a Gita chega a comentar que quem considera que yoga é diferente de Sankhya tem uma mentalidade infantil. Pessoas que ficam brigando, não, Sankhya é isso, yoga é aquilo. Na verdade, o Krishna vai falar que essas duas escolas elas são irmãs Uhum. e só pessoas infantis é que dizem que elas são diferentes. Por quê? O seu resultado, elas têm um resultado igual. Então, elas comungam no seu resultado.
Então, a única... o que a gente poderia analisar é que o yoga é a prática... Eu estou sendo sempre bem simples aqui, né? Considerando que a gente está falando com uma audiência talvez iniciante, então a gente tem que ser bem simples, correndo o risco aí de pecar pela simplicidade, mas estamos fazendo uma introdução. Então, o yoga, a gente poderia dizer que é a filosofia na prática, e o Sankhya é a teoria. Então, elas dando de mãos dadas nesse sentido. O Sankhya sempre apresentando toda a visão de mundo, uma visão de mundo teórica. Tá? Então, só para a gente se situar em primeiro lugar. Então, essa escola de pensamento que se chama Sankhya, que a gente poderia traduzir assim, literalmente como enumeração. Sankhya quer dizer enumeração. Então, o que a escola de pensamento Sankhya fez? Ela enumerou todos os elementos primordiais da criação. É algo parecido um pouco com a escola aristotélica. Aristóteles também fez isso, né? Ele classificou tudo na natureza. E quem fez algo assim, mas muito mais aprimorado, eu diria, foi Kapila, lá na Índia, que deu origem a essa filosofia chamada Sankhya. Bom, então chegamos nessa escola de pensamento chamada Sankhya, e essa escola fez a primeira análise dela, ela em primeiro lugar, ela analisa a criação do sutil para o denso. Tá? Então, ela, em primeiro lugar, ela advoga que a matéria vem do espírito. Bom, algumas pessoas vão falar, não, mas que isso? Existe o Sankhya ateísta que nem acredita em Deus, não acredita em nada. Bom, não vamos entrar nessa questão. Mas o que importa é que na visão do Sankhya, eles vão analisar a criação vem do sutil para o denso, do espírito para a matéria. Diferentemente, por exemplo, das visões de mundo contemporâneas da ciência mecanicista, que acredita que primeiro surgiu a matéria e depois da matéria é que vem o espírito, né? O espírito foi aparecer a certa altura do desenvolvimento, da evolução da matéria. Na visão do Sankhya é completamente o contrário. Então, vem o lado sutil. Então, nessa visão do mundo criado, existem dois elementos que se encontram, dois elementos primordiais dentro da criação, que é, literalmente em sânscrito, Purusha e Prakriti. Em palavras bem simples, Purusha é o princípio espiritual que permeia toda a criação e Prakriti é o princípio material, a matéria inanimada, a matéria inerte. Né? E toda a criação é uma combinação dessas duas energias, espírito e matéria. Em tudo que você vê, basicamente só existem essas duas energias. Então, essas duas energias dão origem a toda a criação deste mundo. Daí a matéria começa, a criação começa a evoluir. Ela parte desses dois princípios, matéria e espírito, e a primeira evolução, ela vai evoluindo, assim como eles dão um exemplo, a própria filosofia da Sankhya dá o exemplo do leite. Né? Você ordenha a vaca, pega o leite, e aí você coloca ali um produto cítrico, e aí ele talha. E aí com isso você cria o iogurte. Aí do iogurte você cria um outro elemento. Ou então você cria o creme de leite, depois do creme de leite vem a manteiga, da manteiga vem o ghee. Então você vai transformando a matéria. Então, da mesma maneira, eles analisam a criação material. O primeiro elemento são Purusha e Prakriti, matéria e espírito. E a segunda evolução do mundo criado são os gunas, que é o nosso tema. Por isso que eu precisava voltar um passo atrás para a gente saber de onde vem os gunas. O gunas é a segunda evolução. Como eu falei, assim como do leite surge, por exemplo, o iogurte ou o creme de leite, então, da mesma maneira, na matéria, na criação, a primeira evolução são os gunas. Bom, aí o que são esses
gunas. Sim. Literalmente, a palavra guna, o primeiro sentido no dicionário de Sanskrit, o primeiro significado de guna é um fio ou uma corda. Esse é o significado mais etimológico, a raiz da palavra é esse, um fio ou uma corda. Por isso que essa imagem ela é muito boa, a imagem do marionete, né? Sendo controlado por cordas. Eu achei engraçado você falando isso, porque eu também vi essa imagem em 1981, eu creio. Foi o segundo livro que eu vi de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E o livro se chama Karma, Justiça Infalível. E na capa desse livro, você tem duas pessoas interagindo, parece assim um patrão e um empregado, né? Porque parece que uma pessoa assim é bem arrogante, falando com uma pessoa mais humilde, só que todas elas como se fossem marionetes, todas elas como marionetes. E quem está controlando essas marionetes, né, são essas duas pessoas interagindo, são as três divindades. Então você tem três. Eu até procurei o livro aqui, mas se eu soubesse eu tinha trazido antes, mas eu não achei aqui. Mas na minha estante com certeza eu vou ter ainda esse livro. Então quem controla essas cordas das marionetes são três divindades. E essas três divindades são os três gunas. Tá? Porque os gunas, então, que significam cordas, né, que nos controlam, que nos condicionam nesse mundo, eles são, né, nessa imagem, eles estão personificados, né, como três divindades controladoras de tudo na existência. Na verdade, os gunas estão controlando tudo, 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 tudo. Nós somos, como diria Shakespeare, né? Nós somos meramente marionetes nas mãos do destino. É isso que Shakespeare fala. E essa imagem remete muito a essa ideia, né, de que toda a nossa interação aqui nesse mundo está sendo controlada. E está sendo controlado por quem? Está sendo controlado pelos gunas. Por isso, entender os gunas é fundamental. Sim. Por exemplo, a escola de pensamento yoga, toda a proposta da escola de yoga é você retroceder nesse processo. Ele fala exatamente da involução, ou seja, a gente chegou até esse estado de condicionamento e agora a gente precisa trilhar o caminho de volta de tudo isso. Voltar para onde nós viemos. Porque originalmente nós temos lá o Purusha, o ser espiritual, que vai se enredando na matéria, e aí o primeiro enredamento são os gunas, que vão nos controlar, e vão controlar a tudo e a todos no mundo material. Não só eu, você ou ele, mas toda a matéria. Inerte, animada, inanimada, não importa. Todos estão sendo controlados. Tá? Então, essa é a origem dos gunas, por isso a importância de entender. E com o estudo dessa matéria, é o que você falou, você vai conseguir ver os gunas em toda parte, porque eles estão em toda parte. Eles estão, como eu falei, na matéria inerte e nos seres vivos. Então, em toda parte, todo mundo está sendo regido por essas três energias. Não sei se você já quer que eu entre, então, nos três gunas, ou se você quer fazer alguma coisa antes disso. Professor, eu sei que deve estar frustrante, né? De repente não poder me ver, né? E como eu fiquei também, como eu disse, eu fiz uma live na quinta-feira e foi a mesma coisa. Mas eu tô aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo vendo a gente. Só não, você que não consegue ver. Tá todo mundo. É triste, mas pelo menos eu ouço uma voz, né? Ouvindo a voz eu já fico mais feliz. Tá bom. Eu estou aqui e isso me dá assim, quer dizer, me dava muito mais, né? Mas ainda dá um friozinho na barriga da gente, né? Saber que realmente a gente está sob o controle dos gunas. Então, como é que a gente pode entrar um pouco mais no gunas, né? Falar um pouco mais desses três gunas e como que a gente consegue, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? O capítulo 14, Krishna está falando isso para Arjuna.
Transcenda os gunas. Como é que a gente pode transcender os gunas? Tá. Primeiro, eu vou deixar essa pergunta mais para o final, porque ela seria o ápice de tudo, eu considero. Então, vamos elaborar melhor, vamos entender melhor esses gunas, né? Como eu falei. Então, o primeiro sentido da palavra guna são cordas, esse é o sentido mais etimológico. Porém, quando a gente entra dentro da filosofia, né, quando a gente vai entrar na escola de pensamento, Sankhya ou Yoga, normalmente a palavra guna ela vai ser traduzida como qualidade. Ela é um antônimo de dosha, inclusive, né? Lá na medicina ayurvédica você ouve falar dos doshas. Existem 3 doshas. E dosha é literalmente o antônimo de guna. Em sânscrito é o antônimo. Guna, qualidade, dosha, defeito. São palavras antônimas. Então, é nesse sentido é esse sentido que a palavra assume quando a gente entra no glossário da filosofia do yoga, tá? Então, esse sentido mais raiz é só para a gente, talvez, dimensionar. Eu gosto muito da imagem da corda, vai ficar muito claro isso aqui. Eu vou tentar deixar mais claro isso. Uma corda, né, os gunas, que são como uma corda, eu comparo muitas vezes ele também com uma trança. Então, você sabe, assim, uma trança é formada por 3 mechas de cabelo, né? Assim, então, com 3 mechas de cabelo, você vai trançando e aí você vai vai criando ali uma corda, né? Então, você cria ali, né, aquela trança de cabelo, você cria com 3 mechas de cabelo. Então, imagine os gunas dessa forma, como uma corda constituída por 3 mechas. Essas 3 mechas, né, que seriam as 3 mechas de cabelo aí, então as 3 mechas dos gunas são sattva, rajas e tamas. Essas palavras, de certa maneira, elas são intraduzíveis. Assim, não é possível a gente traduzir em uma palavra. A gente realmente precisa dar uma aula, porque é uma palavra-chave do glossário do yoga e do Sankhya, né? Então, não é uma palavra que a gente consegue traduzir. O dicionário, né, os ingleses, quando tiveram que traduzir essas palavras, né, do sânscrito para as línguas ocidentais, então eles usaram o termo goodness, passion, ignorance. Eles usaram esse termo, né? Bondade, paixão e ignorância. Sim. Mas, assim, essa tradução é muito pobre. Assim, querer traduzir sattva, rajas e tamas como bondade, paixão e ignorância, é assim, quando a gente precisa falar em uma palavra, tudo bem. Dá para ter uma noção. Eu tenho uma noção, né, do que é bondade, eu tenho noção do que é paixão, eu tenho noção do que é ignorância. Dá para a gente ter uma ideia, mas ela não expressa em plenitude o significado das palavras. A gente precisaria usar vários sinônimos aí, né? A gente precisaria entender assim, todo o princípio dela. Sim. Então, existem, como eu falei, 3 mechas que vão trançando. Em primeiro lugar, a gente poderia comparar essas mechas às 3 cores primárias. Através desses elementos concretos, né, a gente fica mais fácil de a gente entender um assunto abstrato. Então, pensem nas 3 cores primárias, né, o amarelo, o vermelho e o azul. Essas 3 cores primárias, elas se comparam poderiam ser comparadas a esses 3 gunas, sattva, rajas e tamas. Inclusive, respectivamente, né, a representação simbólica de sattva é o amarelo, a representação simbólica de rajas é o vermelho e a representação simbólica de tamas é o azul. Então, se você tivesse 3 cores primárias que vão se entrelaçando e vão criando todo o espectro, toda a paleta, né, de cores. Imagina isso. Esse mundo, a partir dos gunas, né, como eu falei, os gunas são a primeira evolução de Purusha e Prakriti. Quando Purusha e Prakriti se combinam, a primeira evolução são os gunas. Aí vem os 3 gunas. E dos 3 gunas vem todo o resto da criação. Todo o resto.
desde os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter, por exemplo, os 5 sentidos cognitivos, né, que nós temos para adquirir conhecimento, os 5 sentidos funcionais, que é algo que a gente não ouve muito falar aqui no Ocidente, mas que dentro da filosofia Sankhya eles dizem que nós temos 5 sentidos cognitivos, que é de apreensão do conhecimento, mas temos 5 karmendriya, que seria sentidos funcionais. Em inglês eles chamam working senses, sentidos para trabalhar, que são os braços, as pernas, para criar, né? O órgão genital, o ânus, né? E a boca. São esses que trabalham. Então nós temos 5 sentidos para adquirir conhecimento, que são aqueles que a gente já conhece bem da escola, mas na filosofia Sankhya também tem os 5 sentidos funcionais, que são aqueles que trabalham. E depois disso, você tem, depois desses elementos mais densos da matéria, você tem os elementos sutis, a mente, a inteligência e o ego. Só que veja bem, enquanto o espírito é uma coisa só, né, imutável e eterna, que é o Purusha, o espírito, ele é ali imutável, eterno, e ele não se desdobra em 1000 elementos. Não, o espírito é sempre eterno, bem-aventurado, pleno de conhecimento, luz, imutável, tudo isso é o espírito. O espírito nunca muda. A matéria é que vive em constante mutação. Ela está sempre mudando. Ela é que vai passando por essas transformações. Primeiro, Prakriti, depois os 3 gunas, e a partir de cada guna vai surgindo todos os elementos. Né? Então, de tamas, por exemplo, você vai vir a matéria inerte. Porque justamente uma das traduções que a gente poderia dar para tamas é que tamas é a escuridão, tamas é a ignorância, né? A ignorância no sentido de falta de conhecimento, também a brutalidade, a violência, o sono, a preguiça, tudo isso é regido por esse guna, por essa qualidade da natureza. Ela rege tudo isso. E por isso ela cria os elementos densos também. Então, terra, água, fogo, ar, tudo isso está vindo ali desses elementos. Depois você tem rajas, que é traduzido normalmente como paixão, até que é uma boa palavra, né? Paixão no sentido assim desse amor intenso, né? Paixão enquanto paixão material, paixão eros, né? A gente quer dizer nesse caso assim a paixão, não o amor, né? Mas realmente a paixão. Então a paixão, o empreendedorismo, a inquietude, a explosão, tudo isso é rajas. E rajas também vai se encarregar de criar elementos psíquicos, por exemplo. Os elementos psíquicos, né, o nosso psiquismo, também está altamente influenciado por esse elemento, por esse guna. E depois você tem o sattva, que literalmente é a existência, né? Aquilo que é estável no sentido de permanente, assim. Por isso que sattva se aproxima do espírito. Por isso que a gente sempre fala em sattva, porque elevar-se ao modo de sattva, porque sattva é o que mais se aproxima do espírito, né? Quanto mais você vai descendo, mais você vai se afastando do espírito. Então, esses 3 gunas têm todas essas qualidades. Agora, é preciso deixar claro que não existe nada nem ninguém neste mundo que seja constituído por uma qualidade só. Ninguém está apenas em sattva, apenas em rajas, apenas em tamas. Ninguém é isso, nem nada é isso. Tudo é uma combinação. Como eu falei,
como o espectro de cores, que você tem todas as cores surgindo daquelas 3 cores básicas. Então, o que vai acontecer no mundo, segundo a Bhagavad Gita, como você bem citou, é uma competição constante, perene, entre os 3 gunas. Os 3 gunas estão sempre lutando pela predominância dentro de cada ser e dentro de cada lugar e dentro de cada situação. Em todas as situações, os gunas estão ali lutando pela preponderância. Então, a gente está sempre numa luta constante. O que o yoga promove, né, o que o yoga advoga, é que a pessoa se eleve aos poucos. Aí depende muito do condicionamento, e o condicionamento, na visão dessa escola, esse condicionamento não vem dessa vida apenas. Então, nós já nascemos com um certo arcabouço dos gunas. Você já nasce numa família, por exemplo. A nossa família também tem uma predominância dos gunas. A sua vida, o seu karma, você já traz toda uma bagagem dos gunas. Então, nós já temos uma predominância maior desse aspecto ou daquele aspecto em nós. E mesmo assim, como eu falei, eles não são permanentes. Então, eu nasço de uma maneira e assim eu vou permanecer o resto da vida. Não. Em função do meu contato externo com a matéria externa influencia o meu universo interior. Então, eu posso e eu devo sublimar esse meu condicionamento. Eu posso e eu devo. Nós temos com um condicionamento, mas você não está... Você está, com certeza, fortemente influenciado por aquilo. Pelos gunas, você está influenciado pelos gunas, né? Algumas pessoas vão estar mais influenciadas por tamas, outras mais por rajas, outra mais por sattva, embora, como eu falei, isso nunca é puro, é sempre mesclado, e ao longo da própria vida isso vai mudando, mas seja como for, existe um arcabouço, e dentro desse arcabouço a gente precisa trabalhar gradualmente a elevação. O que para mim é uma visão que eu desenvolvi da literatura védica e dos sábios, que todo esse processo ele é um processo gradual. A gente tem que ter paciência, porque a gente, quando ouve falar desses assuntos, a gente pensa, uau, amanhã eu quero ser assim. Não, isso não é possível. Amanhã não dá para a gente ser assim. A gente está... Realmente, Só para concluir, então, aí depois já abro a palavra. Tá legal. Prabhupada dizia que é como um carro. Você está andando a 120 por hora. E daí, de repente, você quer frear em 1 segundo. Não. Inclusive, se você fizer isso, você vai se estatelar. Então, a gente precisa parar aos poucos. O nosso processo de mudança, ele deve ser um processo gradual. Por isso a gente precisa primeiro se entender, né? Conhece-te a ti mesmo, entenda quais são os seus condicionamentos, aí depois a gente começa a trabalhar gradualmente nessa mudança. Por favor, fale. Fantástico, fantástico. Realmente eu fico encantada. Eu fico perto de... Quando você começa a falar, eu realmente fico paradinha aqui, só ouvindo e processando tudo isso. Como é incrível, né? Como é incrível que realmente em tudo eles estão, em tudo, né? Em tudo. Eu lembro uma vez, quando minha filha era muito pequenininha, que eu estava entrando numa loja com um carrinho de bebê, com um monte de coisa na mão, eu estava assim, não conseguia abrir a porta, as pessoas passando e ninguém percebia. Uma senhora que estava ali do lado de fora, uma pessoa de rua, né? Essa senhora veio assim, correndo, completamente, sem conseguir nem sequer se levantar direito, assim, veio, puxou a porta, abriu a porta para mim entrar com o meu bebê. Eu olhei nos olhos dela, assim, e fiquei emocionada de ver a luz nela, né? No meio daquela escuridão toda de traumas, eu vi a luz nos olhos dela, de querer ajudar, de querer participar, né? Então, realmente, é incrível. Como está em tudo e em todos, né? Por favor, continue. Se a gente conhece, por isso que
a gente está aqui, o professor, na verdade, ele é um inspirador, né? A gente quer inspirar as pessoas a pesquisarem mais, né? O Uhum. professor, na pedagogia contemporânea, ele não é mais o dono da verdade, né? Ele Não. apresenta um caminho, né? Eu gosto também, o meu próprio instrutor uma vez falou, o professor, ele é como um geólogo. Você quer achar ouro na sua terra. Aí você consulta um geólogo, você contrata um geólogo e sabe, por favor, me diga onde que eu posso encontrar ouro na minha terra. Aí ele faz uma pesquisa e fala, olha, o ouro está aqui. Aí você vai trabalhar em cima disso. Então, Uhum. essa é a visão, mas, embora seja uma visão milenar, mas essa daqui também é uma visão contemporânea da pedagogia. O professor ele não Uhum. vai dizer qual é a verdade absoluta, né? Ele vai apontar um caminho e vai falar, olha, pesquisa aqui, aqui existe um grande tesouro. Então, o que a gente quer fazer muito é estimular as pessoas a pesquisar. Então, falando sobre os gunas, não tem, assim, existem muitos textos, mas o texto mais maravilhoso, realmente, o mais acessível também, alguns são muito difíceis de encontrar, do ponto de vista prático até, de encontrar em português, muito, muito mais, e de conseguir ler. Então, a gente recomenda muito a Bhagavad Gita. Leia a Bhagavad Gita, porque lá você vai ter uma descrição completa dos gunas. Então, inclusive aqui eu fiz uma relação dentro lá da Bhagavad Gita, capítulos 14 e até o Uhum. final, até o 18, mas Uhum. tá, principalmente ali a partir do 13 para o 18, há muitas menções. O 14 é o que mais fala, mas a gente encontra ali na obra inteira, mas Uhum. nesses últimos capítulos você vê muito esse tema. Uhum. Então, o Krishna Professor, vai falar, eu fiz uma relação aqui. Fala. tem uma pergunta. O senhor quer responder agora ou deixa para depois? Se já for do que eu falei, seria bom trazer agora a pergunta. A Eva, que é professora de yoga, está perguntando: o estado sattva não seria o estado natural do ser, do espírito? Não, ainda não. Como ela chama mesmo? Eva. Eva. Olha, ainda não. Na verdade, esse termo sattva, ele pode, às vezes, em algumas situações, ele é usado como sinônimo. Mas o que se sabe tecnicamente é que sattva é o que mais se aproxima da existência espiritual. Porém, tecnicamente, a gente faz uma distinção. A gente chama de sattva e shuddha sattva. Shuddha sattva é o estado espiritual. Esse sim é shuddha sattva. O que quer dizer shuddha? Shuddha, em sânscrito, significa puro. É o sattva puro. Quando nós usamos a palavra sattva normalmente, sem o adjetivo puro, né, sem em sânscrito a palavra shuddha, aí ele já é um sattva maculado pela matéria. Tanto é, a evidência disso é que Krishna vai falar Traigunya Vishayaveda Nistraigunya Bhavarjuna. Arjuna, transcenda os três gunas. Krishna vai falar no capítulo 2 da Bhagavad Gita. Transcenda os três gunas. E em seguida, ele vai falar, e se situe no sattva eterno. Aí fica uma confusão. Como assim? Aí é o que eu falei. Existe o sattva maculado do mundo material e existe um sattva que é puro e perene, eterno. Tanto é que Krishna usa o adjetivo eterno para classificar. Então, às vezes, para se classificar o sattva, que é o estado natural do espírito, se usa esses adjetivos, ou Shuddha, ou, ou puro, ou eterno, por exemplo, que aí fica mais preciso.
mas ele é o que mais se assemelha. É o que mais se assemelha. Talvez a gente recorresse aqui a alguma imagem, talvez uma imagem nos ajude. Então pensa assim, ó, o capítulo 15 da Bhagavad Gita, ele vai dizer que existe uma figueira de Bengala cujas raízes estão para cima e os galhos intermináveis apontam para baixo. Né? E todos estão enredados ali naquela árvore. E aí, isso é falado numa linguagem simbólica, metafórica, mas os grandes mestres nos iluminam sobre isso, né? Se a gente refletir, onde nós vemos uma árvore de cabeça para baixo, né? Uma árvore com os galhos para baixo e as raízes para cima. A gente vê isso num reflexo do lago. Então, existe ali a superfície do lago e na Terra tem uma árvore. Aqui na Terra tem uma árvore, né? Diante do... Sim, na margem do lago tem uma árvore. E aquela árvore, ela se manifesta de ponta cabeça na imagem do lago. Então você vai ver que tem uma raiz aqui que está muito próxima de uma outra raiz que está aqui, né? A raiz da árvore está muito próxima aqui da raiz que está de ponta cabeça. Então é algo bem semelhante assim. Você tem o sattva puro muito próximo aqui desse sattva maculado pela matéria. Mas assim, é evidente que são dois sattvas. Porque o sattva dentro do mundo material, ele não é eterno, ele é maculado, e tanto é que Krishna vai falar que ele aprisiona, sabia? Sattva, podemos ficar aprisionados. Embora toda a Bhagavad Gita, toda a literatura védica vai estimular que nos elevemos gradualmente a Sattva Guna, porém, Krishna mesmo vai dizer que todos eles nos aprisionam. Embora eles sejam bons, né, assim, sattva é melhor, digamos assim, mas mesmo o sattva nos aprisiona. Como assim nos aprisiona? Krishna mesmo explica como isso acontece. Krishna fala que sattva, por exemplo, né, se você se cerca de sattva, se você se cerca de bondade, podemos ver isso em todos os aspectos, né, de uma alimentação saudável, tudo isso é sattva. Se você tem uma vida equilibrada, se você é uma pessoa bondosa, caridosa, tudo isso está dentro do elemento sattva. Agora, se você leva uma vida com muita predominância de sattva, você tem uma vida muito boa, né? Sua vida é boa, você tem conforto, normalmente, a pessoa tem uma mente mais tranquila, ela tem relações mais equilibradas, e isso também nos aprisiona no mundo. A gente leva uma vida tão boa, que a gente fica preso a este mundo também. Então, o sattva, embora seja maravilhoso e tudo, existe um estímulo muito grande para que a gente se eleve a sattva, porém, o Krishna já nos alerta. Cuidado, porque sattva também nos aprisiona a vida boa, sabia? A vida boa dentro deste mundo, sendo que a visão dessas escolas de filosofia, tanto o Yoga, quanto o Vedanta, quanto o Sankhya, são de que nós devemos transcender, porque enquanto você está nascendo neste mundo, enquanto você nascer, enquanto você estiver aprisionado ao repetido ciclo de nascimentos e mortes, hoje a sua vida está boa, mas de repente vem um tsunami, vem uma enchente e acaba com tudo na mesma hora. Então, a nossa vida ela é sempre assim, tá? Então, por isso que ele estimula que você transcenda os gunas, tá? Então, isso deve ficar bem claro. Na verdade,
Krishna faz várias críticas a essa elevação a um estado de vida melhor dentro do mundo material. Por que ele faz essa crítica? Porque tudo aqui é impermanente, é uma roda gigante. Ah, hoje a minha vida está muito bem, nossa, que maravilha, estou prosperando, tenho um bom trabalho, minha empresa está bem. Pronto, a gente está vendo no mundo, vem uma catástrofe, vem uma enchente, vem um incêndio, leva absolutamente tudo e você vai lá para a estaca zero. Você vai lá para o fundo do poço. Então, o ciclo de Sansara é isso, né? É muito incerto, muito inseguro. Então, toda a filosofia védica, toda a filosofia de yoga, do Sankhya, do Vedanta é para que a pessoa se eleve acima de tudo isso. Tá bom, eu me estendi bastante aí, mas é uma pergunta muito importante que cria muita confusão. Cria muita confusão. Não, foi maravilhoso. E eu conheço a Eva é muito estudiosa, então eu tenho certeza que foi muito bom, né, que o Prabhu se estendeu. Tem mais uma pergunta, quer continuar? As perguntas são a melhor coisa, tá bom? As perguntas são a melhor coisa, porque aí a gente vai naquilo que as pessoas realmente estão interessadas em conhecer. Sim. Então, nós temos uma outra estudiosa, que eu conheço, eu estudo com ela também, que é a Luísa Vieira. Ela pergunta, podemos ter sáttva puro encarnados? Excelente pergunta. Tá indo direto à resposta, sim, podemos. Porém, eu me lembro de uma vez que perguntaram, né, assim, para quem não conhece, nós estamos conectados à escola de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e certa vez perguntaram isso para ele. É possível encontrar alguém neste mundo plenamente em sattva? Ele disse, né, essa resposta foi muito marcante para mim, mas isso é muito importante para a gente estar alerta e também, para a gente não se iludir. Ele disse que nesse mundo, uma pessoa 100% imaculada, em Kali Yuga, é muito, 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 muito raro de encontrar. Tá? Então, isso é importante, porque quem está nesse mundo, né, a gente anseia por encontrar, quando eu vou encontrar um mestre plenamente situado em Sattva Guna? O problema é que nós estamos vivendo numa época, num mundo tão caótico, né, chamado Kali Yuga, nós já falamos sobre esse assunto aqui no encontro passado. É um mundo tão perturbado que é muito difícil que uma pessoa, quem quer que seja, se mantenha imaculado neste mundo. Mesmo a pessoa com a melhor das intenções. Mas como nós somos muito influenciados pelo meio, né, o Yoga Sutra trabalha uma imagem muito linda. Ele diz que o trabalho do yoga é como o lapidar de um diamante. Então, ele usa o cristal, né? Eu gosto de usar o termo diamante. Então, imagine o que é lapidar um diamante bruto, né? Então, você trabalha ali muito tempo lapidando aquele diamante bruto, né? Para que ele se torne um diamante puro. E esse diamante puro é a nossa alma, né? Na verdade, todo o nosso processo aqui é de lapidar essa nossa existência para que o diamante da nossa alma resplandeça, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Agora, o Yoga Sutra ele fala que quando você faz esse trabalho, né? Então você tem uma pedra que está lá encoberta, né? Então você tem uma pedra encoberta que não reflete nenhuma luz. Então isso se compara com o estado de tamas, que significa literalmente escuridão, né? Então pensa assim numa pedra bruta que está escura, assim, que você não consegue ver ali o diamante ainda, né? Aí você vai burilando e trabalhando, lapidando, na medida em que aquela pedra ela vai se tornando transparente, ela fica mais suscetível, é incrível isso, ela fica mais suscetível à influência de qualquer coisa que esteja ao seu lado. É muito simples, a imagem é muito simples,
né? Se você tem uma pedra bruta, escura, e você coloca ela perto da luz, a luz não transparece, a luz não atinge, ela nem consegue atingir ali. Mas se você pega uma pedra mais transparente, que está mais lapidada, e põe perto de uma luz, a luz começa a passar, né? Você consegue ver uma luz atrás ali. Então, quanto mais a gente trabalha nesse processo de lapidar, né, de tirar, porque na visão do yoga é uma visão bem diferente, né? A gente pensa que a alma vai evoluir, né? Essa é a visão de alguns outros espiritualistas. Eles acreditam que a alma vai evoluindo. Na visão do yoga não é assim. Na visão do yoga, a alma, que é esse diamante brilhante, ele está enclausurado num corpo que encobre o brilho da alma. E o processo do yoga não é nem aprender nada, nem é colocar nada, nem é ter experiências novas, não é nada. É tirar as coberturas. Tirar. O processo de yoga consiste em tirar os véus que encobrem esse diamante. Mas na medida que esse diamante vai sendo revelado, ele é muito mais suscetível a influências exteriores, como eu estava explicando. Então, se você coloca uma pedra transparente perto de uma luz vermelha, ela vai já parecer vermelha. Se você colocar perto de uma luz amarela, ela vai ficar amarela. Se você colocar perto de uma luz azul, ela vai ficar azul. Então, por isso que num estágio muito avançado, né, quando a pessoa vai se desenvolvendo muito no yoga, a pessoa tem que cuidar demais do seu entorno, né, o lugar onde ela mora. Né? Inclusive, o yoga vai falar que você tem que morar. Veja só os requisitos. Você tem que morar numa terra de um rei justo, né, de um governante justo. Onde a gente vai encontrar isso no mundo contemporâneo? Né? Um lugar que você tenha água límpida, ar puro, comida saudável. Então, isso tudo são pré-requisitos para que uma pessoa realmente se desenvolva. E, acima de tudo isso, você tem que cuidar extremamente da sua companhia, seu sangha. Né? Por isso, os budistas vão falar muito no sangha. Os sanghas são as nossas companhias. Porque nós ficamos, principalmente, quando a pessoa é uma pedra bruta, pode colocar ela em qualquer lugar que nada afeta a pessoa. A pessoa é tão bruta que nada afeta aquela pessoa. Ela é que é um calo no sapato, né? Ela é que é a pedra no sapato das pessoas, mas ela mesma não é tão afetada. Mas quando uma pessoa ela vai manifestando gradualmente o brilho da alma, ela é muito suscetível ao ambiente externo, então ela precisa se cuidar muito, né? Por isso que se recomenda muito, né? Na verdade, quando o Hatha Yoga vai falar, existem 6 princípios favoráveis ao yoga e 6 princípios que destroem o yoga na pessoa. Então, entre os 6 que destroem e os 6 que constroem o yoga, está nos 2 polos da associação. Ele vai falar, a boa associação, ela vai construir a sua evolução yógica, e a má associação vai destruir a sua evolução yógica. Então, assim, são muitos cuidados, né, que a gente tem que ter aí para cuidar, né, desse trabalho todo de evolução. Com certeza, com certeza, em todos nós. Incrível. Tem uma pergunta da Lídia. Acho que a Lídia está em Portugal. Mas agora existe algum mantra indicado para trabalhar os gunas em nós? Os gunas estão em tudo, certo? Como nós falamos, os gunas permeiam absolutamente tudo. Até aqui, fazendo um apêndice, eu ia falar sobre isso a certa altura, mas eu fiz uma relação lá na Bhagavad Gita. Depois vocês vão lá e leiam a Bhagavad Gita. Que você vai falar. Porque é importante a gente saber, a gente precisa ler para poder detectar. O que é bondade, paixão e ignorância
nas várias atividades no nosso entorno. Onde eu vejo isso? Então, Krishna faz uma relação. Então, quando eu faço algum sacrifício na minha vida, o que é sacrifício em bondade, paixão e ignorância? O que é austeridade, bondade, paixão e ignorância? O que são alimentos em bondade, paixão e ignorância? Por quê? Krishna vai falando tudo isso. O que é oferenda nos 3 modos, nas 3 qualidades, o que é caridade, o que é conhecimento, o que é ação, como é um agente, né, uma pessoa, como é a inteligência nas 3 qualidades, como é a determinação, como é a felicidade. Ou seja, Krishna vai elaborar tudo isso para a gente poder começar a visualizar. Então, vamos só dar aqui um exemplo, né? O alimento. Krishna vai falar, olha, o que é um alimento na qualidade de sattva, na qualidade da bondade? É um alimento saudável, um alimento fresco, um alimento orgânico, um alimento integral, né? Fresco, basicamente, um alimento natural e fresco. O que é um alimento em rajas? Krishna vai explicar. Pode até ser esses alimentos, mas com excesso de sal, com excesso de açúcar, com excesso de temperos, com excesso de pimenta. É muito interessante, porque as pessoas se equivocam muito, elas pensam que só porque vem da Índia, então comida apimentada vegetariana, ela está em bondade, por exemplo. O que é um grande equívoco, contrário aos ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita. Alimento muito apimentado, né? Pimenta é rajas. Pimenta aumenta a paixão da pessoa, até do ponto de vista afrodisíaco a gente sabe disso. Né? Então, isso é um alimento em rajas, na qualidade da paixão. E um alimento em tamas, na escuridão, é o alimento deteriorado, né, que é muito apreciado. A gente aprecia muito no mundo contemporâneo. Por exemplo, todos os enlatados. O que é um enlatado? Um alimento que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes enlatado. Até o alimento congelado, que embora não seja tão ruim, mas na visão do yoga, do Sankhya, não é alimento em sattva também. Tá? Então a gente precisa distinguir, ter uma ideia, né, como a gente está sendo assim, como tudo está sendo permeado em todos os lugares. Você vê tudo pelas lentes dos 3 gunas. Olha, está aqui, 3 gunas aqui, 3 gunas dos ambientes, né? Então, um ambiente sátrico, por exemplo, um ambiente limpo, um ambiente agradável, um ambiente iluminado, né? um ambiente em rajas, um ambiente com muitos estímulos, com muitos cheiros, né? Com vários tipos de estímulos sensoriais. O que é um ambiente em sattva? Um ambiente em tamas, desculpa, o último, uma baladinha, sabe aquela baladinha assim que você vai lá, aquele inferninho e o cigarro e aquele cheiro de cigarro que fica insuportável, aquilo fica entranha na roupa. Ou seja, tudo está sendo permeado. E os seres e as pessoas, né? Inclusive a nossa interação com as pessoas e com o mundo e com o entorno, a minha casa, meu ambiente, tudo nasce dessa atração, porque eu tenho as qualidades dentro de mim e elas me atraem, né, para aquele ambiente. Então, se eu tenho uma predominância muito grande de tamas, eu busco tamas externamente. Se eu tenho um rajas muito intenso dentro de mim, então eu fico feliz no ambiente rajas, eu fico feliz com a comida rajas. Ou seja, você se atrai pelos modos nas coisas e nas pessoas. É assim que funciona. Mas desculpa, repete a pergunta dela que eu acabei... Não, com certeza, com certeza. Explicar isso. Não, eu vou
repetir, mas é realmente o capítulo 14 da Bhagavad Gita que mais fala sobre isso, né? Eu vou até propor aqui que essa semana que vem agora eu vou poder ler o capítulo 14, para poder realmente ali, Krishna vai falando tudo, onde está, em tudo que está, né? Na oração, pode ser uma oração, até uma oração. A forma de amor também pode ser tamoguna, né? Dhritarashtra tinha... Caridade. Você tem caridade nas três qualidades Sim, também. Então, por sim, exemplo, dando um exemplo, e aí se assemelha, inclusive, muito com o que é a caridade cristã, né? Então, a caridade em sattva é aquela caridade dada por dever, onde o doador não espera nada em troca e não faz nada para chamar atenção. Ou seja, o que a tua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Ou seja, você faz sim. ali e você não chama atenção para si, nem quer que ninguém saiba que eu dei caridade, eu sou muito caridoso. Tudo isso é quando você quer isso, quando você quer fama, quando você quer seguidores, quando você quer chamar atenção para si, aí você já está influenciado por rajas, pela paixão. Então você dá a caridade, mas com expectativa dos frutos. Bom, eu vou dar isso, mas eu vou compartilhar na internet, eu vou colocar lá para todo mundo como eu sou bonzinho, etc. Mesmo com essa estampa aí, né, de bonzinho, na verdade o que está influenciando você são esse desejo de fama, de seguidor, Tamoguna. de obter algo em troca, etc, etc. Mas, E tem a caridade na escuridão. O que é a caridade na escuridão, segundo Krishna? É você dar algo que não presta, inclusive, né? Às vezes é muito comum, por exemplo, que uma pessoa te peça um cigarro na rua, né? Acontece isso. Pessoas, às vezes, um mendigo vem e te pede. Aí você, assim, tomado, né, do seu espírito caridoso, aí você dá o cigarro para a pessoa. Se você for muito bondoso, aí você dá um maço de cigarro inteiro para ele. Mas essa caridade é caridade. É caridade. Não podemos dizer que não é caridade. É caridade. É uma manifestação de caridade. Mas na ótica da filosofia Sankhya, do yoga, isso é uma caridade que faz mal para a pessoa que recebe a caridade. sim. Então, isso é uma caridade em escuridão. É caridade Mas na também. E escuridão. assim vai. Até as religiões, você pode enxergar as religiões pela ótica dos gunas. Isso é muito importante, porque muitas pessoas perguntam, não sei, tem tanta religião, cada uma fala uma coisa. Tem tantas religiões, porque tem muitas pessoas em diferentes estados evolutivos, e as religiões vão corresponder a isso. Então você tem as religiões nas três qualidades. Sim. Então, por exemplo, uma religião que promove Deus, que promove a bondade, que promove o amor, que promove a caridade correta, sem expectativa de frutos, tudo isso é uma religião na qualidade da bondade. Mas você tem a religião na qualidade da paixão, né? Aquela que só está interessada em promover o desenvolvimento econômico e o dinheiro e aparecer. Se você quer um carro, vem aqui hoje rezar para Deus para você ter um carro, você ter isso, você ter aquilo. Isso é religião? É religião. Krishna mesmo considera, olha, essas pessoas elas são também piedosas. Elas são piedosas, nós não devemos menosprezar ninguém, mas nós temos uma visão correta das coisas. Essa é uma religião em rajas, na qualidade da paixão, que está muito mais interessada em desenvolvimento econômico do que de fato em amor por Deus. E você tem as religiões em tamas também, na escuridão, que sacrificam, que matam pessoas às vezes, que fazem sacrifício para fazer o mal ao outro, né, que adoram espíritos, fantasmas, né, não espíritos, mas que adoram seres malévolos, né, para fazer o mal, etc, etc. Aí você vai dizer, uau, caramba, até religião pode estar influenciada. Na verdade, tudo está. E mesmo uma religião que pode ser uma religião que o seu fundador seja um mestre santíssimo, né, em sátua pura,
Mas mesmo assim você vai ver entre os seus seguidores, porque essa variedade nunca vai terminando, né? Então, mesmo uma religião com princípios sattva, você vai encontrar uma mescla de seguidores. Em todas elas, você vai encontrar. Então, assim, essa visão é muito interessante. Mas, por favor, repete a pergunta lá da nossa... Professor, tem algumas perguntas aqui, então aí a gente está com pouco tempo agora. Então vamos lá. Mas eu só queria repetir aquela para saber se eu respondi Sim. ou não. Existe algum mantra indicado para trabalhar os gunas em nós? Sim, me perdoe o esquecimento, mas é que tanto assunto maravilhoso aqui para falar. Existem toda a categoria de mantra. Existem mantras também nos 3 gunas. Então existem mantras de magia negra na Índia também. Existem mantras para fazer maldade também, tá? Mas normalmente os mantras que a gente mais conhece, mantra Om, o Mahamantra, mantra Gayatri, né, o Ganesha Mantra, tem muitos mantras aí, Shiva Mantra, até temos muitos mantras. Esses mantras que mais a gente conhece no yoga, todos eles são muito recomendados para a elevação ao estado de Sattva. Quem está interessado no estado de Sattva, né? Daí eu falei, tem os mantras de magia negra, para fazer maldade mesmo, né? Em tamas, por exemplo. Então vamos lá, vamos a mais uma pergunta. Mais uma pergunta. E por que, já que nós dissemos que a alma está aprisionada, então a Patrícia pergunta, e por que o espírito, sendo luz, precisou estar aprisionado nesse casulo? Essa é a pergunta. Oh, as pessoas sempre fazem essa pergunta. Sim. A verdade, olha, ainda li sobre isso hoje, eu estava lendo sobre isso hoje. Os grandes tratados, eles não vão elaborar muito profundamente sobre essa questão, não. A verdade é que os grandes tratados não vão elaborar sobre isso. A gente pode dizer apenas, o que mais se comenta, é que a alma, no seu livre-arbítrio, né, como a alma tem livre-arbítrio, ela tem a prerrogativa de experienciar toda a existência. Né? Nascemos com esse poder, né? Nascemos com o poder, com a liberdade, né? Temos liberdade. Se a gente não tivesse liberdade, não faria sentido a existência, nem faria sentido a evolução, né? Se você já está tudo pré-determinado. Então nós temos liberdade. Então a gente tem a liberdade de transitar pelo mundo, né? De conhecer o mundo. E o que se diz, que é mais importante que se diz, é que depois que a gente tiver essa experiência no mundo, nós vamos ficar escolados, assim, escaldados, a gente poderia dizer, né? Um gato escaldado. Nunca mais a gente vai entrar nessa situação. Mas às vezes se dá uma imagem. Essa é uma situação tão complexa, ela está um pouco fora da nossa concepção, é uma ideia quase que inconcebível. Mas às vezes se usa uma analogia que eu gosto muito, que nós estávamos no reino eterno, né, onde não há nenhuma influência, nenhuma mácula de matéria. E lá nós estávamos brincando com Deus. Estávamos lá brincando, jogando bola com Deus. Uma brincadeira. E aí, essa bola foi chutada e caiu num poço. Caiu lá no fundo do poço. E aí nós corremos para esse poço, né? Aquela criança fica desesperada quando a bola cai no poço, aí você cai no poço, aí vê a bola lá no poço, aí você vê a sua imagem. Parece muito com o mito de Narciso. Mas essa analogia a gente encontra lá nos Vedas. E aí quando você se vê a sua imagem, você mergulhou no poço. Você mergulhou naquele poço, em busca da bola, né? Você mergulhou ali no poço em busca da bola, foi atrás da sua imagem, do ego falso, que a gente chama, do ahankara. Você vai atrás. E ali, toda a existência material acontece. Todo o enredamento, o ciclo interminável de nascimentos e mortes, tudo acontecendo dentro daquele poço. Aí Deus
vem na beira do poço e grita: ei, fulano, traz a bola para a gente jogar. Aí você, oh, é mesmo, esqueci que eu estava brincando. Mergulhei aqui no poço e esqueci de tudo. Então, eles dão essa analogia, essa alegoria para a gente entender um pouco a nossa situação nesse mundo. A nossa situação nesse mundo, que é um ciclo interminável de nascimentos e mortes, tudo isso é um instante, assim, uma fração de segundo dentro do tempo infinito e eterno. E é esse tempo que a gente ficou ali, dentro do poço, procurando a bola. Aí Deus faz aquele chamado, te chama, aí você se recorda, uau, esse é o despertar do yoga, né? Uau, eu estava lá brincando, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu sair daqui. Aí você sai do poço e pronto. E aquilo lá foi um instante. Tá? Então, essa nossa situação aqui, ela não é nada diante da eternidade. É só eles usam muito a expressão, é como uma experiência onírica diante da nossa existência desperta. Né? Nós temos uma vida desperta, mas quando a gente dorme à noite, a gente sonha mundos, né? Ou tem pesadelos. Mas isso não existe, né? Sim. Então, nesse sentido, essas experiências que nós temos aqui, elas são muito semelhantes a uma experiência onírica. Elas são insignificantes diante da existência de quando a gente está desperto. Então, yoga é despertar. Isso é yoga. Que bom, que maravilha. Olha, teve mais uma pergunta, mas já foi respondida. Né? A Denise está perguntando qual é o mantra para transcender os 3 gunas. Já foi dito, né? O Gayatri, o Mahamantra. O mantra para Shiva. Eu inventaria, acima de todos, esses mantras aí que eu falei. Om, Mahamantra, Gayatri, Shiva também. Shiva é a compaixão personificada. Então, todos esses mantras famosos aí que a gente mais conhece. Esses são mantras para elevação. E a Karina pergunta, tem um lado bom de Tamas, de Tamoguna? Claro que tem. Olha, isso é muito... Olha, você só tem pessoas muito inteligentes aqui. Numa aulinha de 1 hora não dá para a gente falar nada, né? Assim, vai faltar muita coisa. Eu vou pecar pelas falhas, pelas faltas, porque esse assunto não se esgota. Então, mas a sua pergunta é muito pertinente, tá bom? A gente não pode viver sem os 3 gunas. A gente precisa dos 3 gunas. É porque fica uma imagem meio equivocada também a princípio. Uau, então eu tenho que ser só sattva, só bondade. Impossível. Não é possível. Para dormir eu preciso de tamas, tá bom? Só um exemplo. Para dormir eu já preciso de tamas. Então eu preciso de 6, 7 horas de bom tamas, inclusive. Quem não tem bom tamas não tem um bom sono, por exemplo. Então você precisa de um bom tamas para dormir bem. Para todo movimento, eu preciso de rajas para caminhar, para gesticular, para piscar os olhos, para falar. Falar é rajas. Falar é rajas. Tudo isso é paixão, é movimento. Então eu preciso disso, tá bom? O que eu diria é que o yoga ele pede que você eleve essa quantidade, né? Se você estiver imaginando assim uma quantidade, então você tem que elevar a sua quantidade, porque a tendência, como as qualidades elas estão lutando entre si pelo domínio, o que você não pode deixar que aconteça é que você seja dominado por tamas ou por rajas, por exemplo. Né? Como que termina rajas? Né? Como termina a paixão? A paixão termina na ignorância, a paixão termina no crime, por exemplo. Né? A pessoa se apaixona, né? A paixão alucinante, por exemplo, é o domínio de rajas. Mas quando o rajas ele não é correspondido, por exemplo, a paixão não correspondida se transforma na ira, aí imediatamente você passa de rajas para tamas, é dominado pela ira e é capaz de matar uma pessoa. Então, por isso que o yoga alerta,
Cuidado, cuidado, não fomente demais esses dois elementos, rajas e tamas. Alimente mais o seu sattva. Alimente mais ele. Mas você precisa dormir, você precisa trabalhar. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, você quer o quê? Todo mundo santinho? Não, o yoga não quer todo mundo santinho. O yoga promove o equilíbrio. O equilíbrio. É isso que o yoga vai promover. Isso é a tônica do yoga. Isso é muito importante também que a gente saiba que realmente essas lives a gente está aqui trazendo um pouquinho. Isso são matérias, são coisas que a gente estuda para o resto da vida, porque está em tudo realmente, né? Eu, por exemplo, à noite vai chegando, Tamoguna entra comigo com tudo. Eu não consigo. À noite eu tenho que dormir. Eu preciso. E meu Tamoguna é muito bom à noite. Eu quero dormir, né? Então, realmente, assim, a gente vai ter que trazer você de novo, Prabhu. Muitas vezes. Na verdade, já temos mais. Eu só não respondi uma coisa. Eu posso responder aqui em uma palavra, em uma frase. Okay. Você me perguntou no início como a gente transcende. Né? Uma colega aí perguntou do mantra, etc. Porém, vou recorrer a um verso da Bhagavad Gita. Krishna vai dizer que a natureza material ela é constituída pelos gunas e ela é intransponível. São as palavras de Krishna, no 7º capítulo. A natureza material, Prakriti, ela é constituída pelos 3 gunas e ela é intransponível. Porém, quem se entrega a Deus pode transcender. Isso é Bhakti Yoga na Bhagavad Gita ou Ishvara Pranidhana no Yoga Sutra. Tá bom? Então, qual o processo de transcender? A entrega ao Supremo. Advogada tanto por Patanjali no Yoga Sutra, quanto por Krishna na Bhagavad Gita. Então, isso também é muito importante. Não, estou aqui predeterminado, vou morrer condicionado, não tenho chance. Parece intransponível, de fato. O próprio Arjuna diz isso. Mas isso me parece intransponível. Parece sim, mas é possível através dessa entrega. Essas são as palavras de Krishna. Sim. E de Patanjali também. Muito lindo. A gente vai fechar aqui então com isso, porque realmente, senão a gente pode continuar nesse raja para sempre, estimulando o nosso ego, até mesmo através de conhecimento, que chega uma hora que não para. Mas através... Fica aprisionada na bondade também. Né? Sim. Também fica aprisionada na bondade, segundo Krishna. Sim, com certeza. Poderia até falar muito mais, mas acho que a gente vai ter que parar, porque as pessoas estão agradecendo. A Kátia, que está aqui, que é estudiosa, muito estudiosa também, estão dizendo que é maravilhoso, fantástico. Dia 24, o Prabhu Radhanatha vai voltar, e o tópico vai ser mais quente ainda, não vou nem dar o spoiler, mas vai ser um pouquinho a mais, vai puxar a gente um pouquinho mais, né? Vai ser um tópico muito interessante também, que é muito perguntado, as pessoas perguntam demais em salas de aula, em lives, então nós vamos trazer. A Florzinha está aqui agradecendo, o Sérgio, todo mundo agradecendo, Prabhu, a gente só pode agradecer mesmo, agradecer imensamente a sua disposição, a sua vontade de estar aqui conosco, no modo da bondade, em Sattva, nos mostrando esses ensinamentos, que são pérolas realmente. Eu vou tentar agora, assim que desligar, eu vou pedir para o meu marido, que entende de tecnologia, vai ver por que eu não consegui colocar, né? Está ficando assim no meu telefone, tem alguma coisa acontecendo, porque eu também fiz uma live, o tempo todo eu não vi a pessoa que estava me perguntando. Uma coisinha de nada que precisa apertar e pronto. Pronto, é isso aí. Prabhu, gratidão imensa mesmo, imensa. E, gente, olha, essa semana ainda eu vou fazer a leitura do capítulo 14 da Bhagavad Gita para poder reforçar um pouquinho mais essa live. E conto com a presença de vocês. Mas quem já tem a Bhagavad Gita, vai lá no capítulo 14 da Bhagavad Gita, ali tem um monte de respostas também sobre os gunas. E aquele friozinho que eu senti na barriga quando eu era ainda muito jovem, aquele medinho das cordas, agora é só a gente procurar transcender e buscar sempre o modo da bondade, buscar viver no modo da bondade em todos os sentidos, né? Não é que a gente não tenha os 3 gunas, mas que a gente quer realmente se aproximar do modo da bondade, Sattva.
Prabhu, Radhanatha, gratidão imensa, 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 imensa. Eu é que agradeço a sua bondade e generosidade de estar me convidando aqui para essas lives e pela audiência, né, pela grande audiência e tanta gente participando. Tá, eu quero deixar claro, sempre deixo claro que, olha, gente, eu sou também só um mero estudante desse caminho, tá vendo? Eu gosto de dizer isso. Não criar, não podemos alimentar ilusões. Sim, mas com muito conhecimento. E tem um canal, Prabhu tem um canal que se chama Índia Incrível, está lá no YouTube, que é um canal que tem muita informação, inclusive essas lives ficam lá nesse canal do YouTube, que é... Quer colocar aí, Radhanatha, para a gente, por favor? Quer escrever no comentário? O canal é muito simples, ele é o canal do YouTube Índia Incrível. Pronto. Tá bom. Só isso. Depois eu posso, se quiser, se as pessoas quiserem realmente o link, né? Porque às vezes tem gente que fala, olha, eu digitei e não achei. É só entrar no YouTube e digitar Índia Incrível, mas se não achar, depois a gente compartilha o link. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Haribol, Hare Krishna, Namastê. Saudações a todos. Saudações a todos. Namastê.